E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Gus e hoje vamos falar sobre a economia dos Estados Unidos. É claro que você já ouviu falar muita coisa a respeito da economia dos Estados Unidos, que é uma superpotência mundial, que aliás é a grande potência da nossa época, que fica mais fácil ainda de entender algumas questões. A gente tem uma enxurrada de influência cultural, né, que acaba trazendo muita informação, especialmente sobre os Estados Unidos. E muita coisa, pode ser que a gente chova no molhado, mas eu gostaria de justamente trazer algumas novidades, algo que a gente possa usar de fato e que vá te servir na hora lá do exame do vestibular. Então a primeira questão aqui, só para a gente evidenciar, né, é a questão do PIB dos Estados Unidos. Então lembra lá, PIB é Produto Interno Bruto, é o total da riqueza gerado dentro de um período, né? Geralmente o PIB ele tem um cálculo, depende, né, da região, mas geralmente é um cálculo anual, então é o total da riqueza gerado dentro daquela economia ao longo de um ano. E hoje, né, o número que a gente tem aqui de 2016, né, que é o último cálculo, onde mostra que os Estados Unidos acumulou em 2016 17,7 trilhões de dólares. Veja bem, né? Então, maior PIB do mundo, e aí tá ali, né, o único país que está relativamente próximo do PIB norte-americano é a China, que está em segundo lugar, né, que está correndo aí para tentar superar os Estados Unidos, tem essa perspectiva para o futuro, mas ainda assim a China está lá na casa dos 10,4 trilhões também de dólares. Tranquilo? Lembrando que quando a gente vai falar aqui de economia, a gente está falando de poder sobre o planeta, né? Então você vai voltar para aquela aula lá, a primeira aula de geografia, para relembrar, né, a ideia da tríade do poder, né? Muitos países têm poder político, outros têm poder econômico, outros têm poder militar, e alguns países potência, como os Estados Unidos, têm os três reunidos, um a serviço do outro. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre economia, agora recuperando o como os Estados Unidos chegou onde chegou, mesmo tendo sido também, assim como o Brasil, uma colônia lá no passado. Então vamos fazer um retrospecto histórico, né, da economia dos Estados Unidos. Para a gente começar a entender o sucesso econômico dos Estados Unidos, a gente precisa voltar lá para o período colonial. Porque muita gente se pergunta, pô, os Estados Unidos foi colônia e virou uma grande nação, um país que deu certo. Ah, o Brasil foi colônia, mas, né, tá aí patinando até agora. O que aconteceu? Pois bem, a gente precisa entender que foram modelos de colonização diferentes, mas não todas as colônias da Inglaterra, né? Lá, né, o que começa, o primeiro território que vira Estados Unidos da América, é uma região que é uma faixinha de terra que vai desde o Rio São Lourenço e até os Grandes Lagos, até a extremidade ao sul, a Península da Flórida. Ali eram as 13 colônias da Inglaterra e algumas delas, que a gente chama de colônias do norte, tinham um processo que era justamente de ocupação, ou seja, de povoamento, enquanto que as colônias do sul tiveram um processo similar ao do Brasil. Exploração, né, colônia de exploração. Nas colônias de exploração era onde a Inglaterra fazia assim como Portugal fazia com o Brasil, retirava a riqueza e mandava lá para a Europa. Agora, na parte ao norte, no caso aqui, onde era a colônia de povoamento, a Inglaterra permitiu um conjunto de coisas, né, como, por exemplo, estabelecimento de pequenas propriedades, circulação de dinheiro, um comércio local, e, portanto, vai ser justamente nessa região, na porção norte, ao longo do século XVII e primeira metade do século XVIII, que, né, os colonos americanos eles vão conseguir gerar um processo de acumulação primitiva de capital. Então, veja bem, Estados Unidos começa diferente, por quê? Porque já na sua independência, já existe ali uma região que tinha se desenvolvido economicamente da mesma forma que algumas potências europeias na época vinham se desenvolvendo. Perfeito? Então, essa região norte conseguiu aproveitar, né, o período mercantilista da mesma forma que as potências europeias faziam, enquanto que a porção sul e o restante da América Latina não pôde fazer a mesma coisa. Tranquilo? Você vai saber um pouquinho mais sobre isso, se você tiver interesse, lendo um livro de um grande sociólogo, que é o Max Weber,
escrito, né, o título, perdão, desse livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que o Weber analisa? Ele vai, né, entender como que esses primeiros povoadores do norte dos Estados Unidos, né, que eram de maioria protestante calvinista, vão contribuir para justamente acelerar o processo de acumulação primitiva de capital que vai ocorrer nessa região. E a tese dele é em cima da questão, né, da ética protestante, né, do modo como esses protestantes viviam, né, que eles estavam engajados no processo do capitalismo. Como assim? Como assim que o modelo de religiosidade estava muito ligado a uma vida austera, sem muitos gastos, e, portanto, esses caras trabalhavam muito e gastavam pouco. Logo, eles guardavam grana e reinvestiam em atividades que geravam mais trabalho. Logo, você tem ali um processo que é um ciclo de capitalização, ou seja, de acumulação primitiva de capital. Tranquilo? Mas vamos ver outras etapas da história econômica dos Estados Unidos para a gente entender como é que eles chegaram onde chegaram. Bom, falamos lá da primeira etapa, período colonial, e aí a gente tem que ir para a sequência. Então, Estados Unidos já independente, século XIX, tem 3 coisas muito importantes que vão fazer bombar a economia dos Estados Unidos e fazer os Estados Unidos ser uma grande potência. A primeira delas é o processo da ampliação territorial, né, dos Estados Unidos. Lembra que o território norte-americano, no início, ele é somente aquela faixinha de terra das 13 colônias. E vai ser ao longo do século XIX que vai ocorrer essa ampliação, aquilo que a história chama de marcha para o oeste, o velho Far West. Tranquilo? Então, nessa ampliação territorial, os Estados Unidos vai comprar um território da França, depois vai conquistar território indígena, até depois se envolver em guerras com o México, já independente, e nisso vai formatando ali o seu imenso território. Essa corrida ela vai ter um estímulo muito grande para a vinda da imigração europeia. Então, vários imigrantes europeus vão vir para justamente povoar as novas regiões conquistadas, a nova fronteira. Você vai enjoar de ver filme de faroeste que trate desse cenário. Aquela família de irlandeses vindo numa carroça e atravessando as pradarias ali da região central dos Estados Unidos, né, até chegar na área das Rochosas, já próximo lá do litoral próximo do Pacífico. Pois bem, essa corrida para o oeste vai movimentar muito a economia nacional dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vai gerar algumas demandas, como por exemplo a construção de uma imensa ferrovia para conectar todas essas novas regiões. E essa nova ferrovia vai impulsionar a construção de vários setores industriais. Então, a região que já era rica, o Velho Norte, conforme vai ter a ampliação do território, o Velho Norte vai se transformar no Nordeste. E o Nordeste vai ver nascer ali, né, o começo da industrialização norte-americana já no século XIX. Veja, segunda Revolução Industrial, então já também indo na frente, acompanhando aquilo que está acontecendo na Europa. Fora isso, você tem a política externa norte-americana da época, famosíssima, principalmente para nós aqui que estamos no contexto de influência. A famosa Doutrina Monroe. Doutrina Monroe, que tinha lá uma frasezinha famosa também, os professores de história vão falar sobre ela. A América para os americanos. E a América para os americanos, muitos vão dizer, é a América para os americanos do Norte. Significa o quê? Né, que, num primeiro plano, os Estados Unidos está ajudando, né, ao surgimento, aos movimentos de independência dos novos países americanos. Então, vai apoiar a independência do Brasil, a independência da Argentina, a independência do Chile, enfim, as independências dos vários países que eram ex-colônias, especialmente de Portugal e da Espanha. No entanto, na medida em que os Estados Unidos apoia nesses movimentos de independência, o que eles querem em contrapartida? Eles querem influência sobre essas novas regiões, esses novos países. Então você tem, né, uma ideia de apoio, mas ao mesmo tempo de influência econômica norte-americana sobre a América Latina e de gradativa retirada da influência europeia. Por isso mesmo, América para os americanos. Quer dizer, a economia dos Estados Unidos, a indústria norte-americana, ela vai criar laços com a América Latina justamente para fornecer, né, para
abastecer de produtos industrializados e gradativamente, né, costurar várias relações favoráveis à economia dos Estados Unidos. Veja bem, tudo isso aqui já faz parte de um projeto de potência, né, uma potência que está preocupada com relações políticas, né, está fortalecendo a sua economia, mas também está se armando, está montando uma grande frota, a Marinha dos Estados Unidos já está se estruturando melhor ainda para justamente fazer a defesa de toda essa região que é a área de influência dessa que se torna, no século XIX, uma potência regional. Por quê? Ainda não uma potência mundial, mas uma grande potência para as Américas e também participa da economia mundial, só que num grau menor do que as potências europeias, do que a Inglaterra, do que a Alemanha, do que a França, até o final do século XIX, começo do XX. Mas muita coisa vai mudar no começo do século XX. Vamos ver o próximo passo. Bom, agora sim chegamos ao século XX, né? E como vai dizer o Hobsbawm, grande historiador, o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial, né? Ele vai retratar que o século XX ele é um século curto, né? Porque começa com a Primeira Guerra e termina com a queda do Muro de Berlim. Por quê? Porque, segundo ele, são ali algumas circunstâncias, né, relevantes, porque até a Primeira Guerra o mundo está numa lógica, né, da corrida imperialista e, portanto, do mando das potências europeias. Pós-Primeira Guerra, você tem, de fato, a inserção dos Estados Unidos, né, como potência mundial ali, e tem todo um conjunto de ações que vão desencadear na Guerra Fria. E aí a queda do Muro de Berlim encerra esse período. Bom, com a Primeira Guerra, então, o que acontece? As grandes potências imperialistas, né, que estavam numa lógica da competição entre elas, especialmente a Inglaterra, que era a grande potência, e a Alemanha, que estava ali no seu calcanhar. Aí cria-se todo um jogo de alianças para que elas se defendam de possível ataque uma das outras, e de fato, desse jogo de alianças estoura a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, o fato é que uma vez que as potências europeias estão brigando na Europa e também nas suas áreas coloniais, alguém tem que fabricar coisa para o mundo. Então, os Estados Unidos vai assumir essa posição de grande fábrica do mundo durante a Primeira Guerra. Então, vai ocorrer uma grande ampliação, né, da indústria norte-americana para atender não somente a Europa em guerra, né, uma vez que as grandes potências diminuem muito a sua produção industrial por conta do envolvimento no processo da guerra. É só você pensar em termos de mão de obra. Para onde você acha que foram os operários ingleses durante o processo da Primeira Guerra? Foram para o fronte, justamente. Então eles não estavam lá fabricando coisas. Então, se você imaginar em termos de população, de demanda econômica, de envolvimento, os países europeus diminuem sua produção industrial para conseguir se envolver com a guerra. E nisso, os Estados Unidos é que vai cumprir com a tarefa de abastecer os países em guerra, mas também de abastecer todos aqueles países que eram clientes da indústria europeia e que vão deixar de receber produtos da Europa e vão, portanto, passar a receber produtos norte-americanos nesse processo. Bom, o que a gente sabe também é que quando a guerra acaba, os países europeus voltam a desenvolver a sua indústria, os Estados Unidos fica ali com uma crise de superprodução que vai gerar a crise de 1929. No entanto, mesmo assim vai ocorrer uma recuperação pós a crise e no meio dessa história estoura a Segunda Guerra Mundial. Momento muito importante, talvez o mais importante para essa base da economia dos Estados Unidos. Vamos então falar agora da Segunda Guerra. Bom, chegamos ao momento mais importante. Segunda Guerra Mundial. Aí sim você vê, né, o poder dos Estados Unidos se construindo aí de forma global, né? Virar uma grande potência. Claro que tem toda aquela história anterior que já ia dando um pano de fundo, mas quando chega o momento da Segunda Guerra, primeira coisa, novamente os Estados Unidos vai se tornar a indústria do mundo. Por quê? Porque as grandes potências vão estar se matando lá no contexto europeu, especialmente europeu, enquanto isso os Estados Unidos está fabricando coisas para vender para a Europa. Mesma lógica lá da Primeira Guerra. No entanto, né, a Segunda Guerra é muito mais profunda, ela vai envolver muito mais questões, vai desestabilizar muito mais a Europa, e nesse processo existe uma outra questão,
né, que até está antes da guerra, né, com a ascensão das políticas nazifascistas, né, então o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Muitos cientistas, intelectuais, profissionais liberais, pessoal, empresários, banqueiros, muitas pessoas, né, com várias relações com, né, vamos dizer assim, com o dinheiro, com o capital europeu, vão migrar para a América, justamente fugindo das políticas nazifascistas, do crescimento do nazifascismo na Europa. Então você tem vários exemplos de pessoas aí bastante relevantes, né, para a história, né, que estão dentro dessa história aí. Por exemplo, sei lá, o cara mais conhecido nesse episódio é o Einstein, né, alemão, né, cientista que vai migrar para os Estados Unidos fugindo, né, das políticas nazifascistas. Entendamos, né, muitos desses que vão estar fugindo são judeus. Então, daí a associação direta com o combate que o nazismo fazia ao judaísmo. Bom, fato é que você tem esse movimento que já vem de alguns anos antes da guerra e durante a guerra também. E o fato é que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela gera um clima de instabilidade muito grande na Europa. Do tipo, já teve a primeira, agora tivemos a segunda, quando será a terceira e será que será novamente na Europa? Né? Ali você tem várias nações, várias potências reunidas numa territorialidade muito próxima. Então, quer dizer, um continente que passa a ser entendido como sendo não mais seguro, né, diante da nova conjuntura. E muitos bancos, inclusive, bancos europeus, né, que eram sediados ou na França, alguns na Alemanha, outros na Inglaterra, né, resolvem abrir filiais também nos Estados Unidos. Então você tem uma transferência de capital europeu para os Estados Unidos nesse período. Olha só, isso aí vai ser muito relevante. Por quê? Porque no momento em que a guerra está caminhando para o fim, né, todo esse capital, né, concentrado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também agora dentro do processo da guerra de forma militar, né, e sendo vanguarda, liderando, uma vez até porque as outras potências estavam já muito prejudicadas, né, em número de tropa, tudo mais. Então, nesse processo do fim da guerra, ocorre um grande encontro, né, que vai ser ali relevante para até a nossa época, que é o encontro de Bretton Woods. Bretton Woods está numa região mais ao norte dos Estados Unidos e ali vai ocorrer uma conferência, né, da recém-criada ou em processo de criação da ONU. Uma conferência econômica que vai reunir todos os países para discutir a economia do mundo pós-guerra. Vejam bem, isso vai acontecer em 1944, oficialmente a guerra nem acabou. Mas as grandes potências já estão discutindo como vai ser a economia. Por quê? Porque já se sabe qual vai ser o fim da guerra. A Alemanha já estava perdendo na Europa, o Japão já estava perdendo no Pacífico e se despontava ali uma grande liderança mundial do lado capitalista do mundo, Estados Unidos. Vejam bem, apoiados por todos esses bancos europeus que migraram também. E com toda essa força política, econômica e também militar, os Estados Unidos vai liderar um processo e naquele momento, nesse encontro de Bretton Woods, o mundo vai então convencionar o dólar como uma nova referência, né, para a moeda, para o sistema monetário internacional. Então vejam bem, o dólar, o dinheiro norte-americano, substitui naquele momento, né, a referência internacional que era com lastro em ouro, né, e que era como funcionava a economia liderada pelos países europeus até então. Então, esse encontro vai determinar, né, a mudança do eixo econômico mundial da Europa para os Estados Unidos, da economia capitalista. Junto ainda nesse encontro, você tem também a fundação de duas grandes instituições mundiais de âmbito financeiro e monetário, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O FMI, que é um fundo que serve para quê? Serviria justamente para atender os países logo depois do processo da guerra, então ajudaria ali na recuperação dos países em guerra e serviria como uma espécie de poupança mundial para algumas eventualidades. Ambas as instituições existem e funcionam até hoje e lideram, né, têm uma influência muito grande na economia mundial. Importante entender,
o capital de base dessas duas instituições, a maior parte pelo menos, tem origem na economia dos Estados Unidos. Então já nascem com uma influência muito forte do governo, das intenções norte-americanas. É bom ressaltar também mais uma questão. Nesse processo todo é feita uma reforma do próprio sistema financeiro, monetário norte-americano, onde o Banco Central norte-americano ele vai, vamos dizer assim, ser administrado não só pelo governo dos Estados Unidos, mas também em conjunto com todos esses grandes bancos mundiais. Então, o Banco Rothschild, por exemplo, que era britânico, vai ser um dos administradores do Banco Central dos Estados Unidos. Então veja que os Estados Unidos, como governo, passa a sediar o controle da economia mundial, do sistema capitalista a partir de então. E daí, então, você tem a base da economia norte-americana como sendo aí a base do sistema capitalista internacional. Tranquilo? Então aqui a gente fez um retrospecto para você entender como que os Estados Unidos chegou onde chegou. Tranquilo? Vamos agora fazer uma coisa mais pontual em cima de alguns aspectos da economia dos Estados Unidos nos dias de hoje. Pois bem, espero que você tenha aprendido aí a respeito de como os Estados Unidos se tornou a grande potência que é, do ponto de vista aí da história econômica dos Estados Unidos, os principais fatos aí que contribuíram para toda essa trajetória de sucesso. E aí vamos só pontuar agora a divisão da participação de cada um dos setores da economia dentro da configuração do PIB dos Estados Unidos. Então você lembra que a gente começou a aula falando lá do PIB norte-americano, então 17,7 trilhões de dólares ano, mais ou menos, e disso daí quanto por cento vem de cada setor. Então olha só aqui para o nosso gráfico pizza, repara na cor, no terciário. Então o terciário representa aí cerca de 76% da economia norte-americana. E nisso, você já imagina o seguinte, dentro dessa configuração, estão áreas de serviço e comércio. E também do que mais? Desenvolvimento de tecnologia. Então, todos os segmentos ligados a comércio nacional, internacional, serviços mais variados e produção de tecnologia. E aí é uma tecnologia que vai ser mandada para ser fabricado em outros lugares. Já discutimos em outras aulas aqui o processo da terceirização da indústria norte-americana. Então já falamos o como, a partir dos anos 70, houve uma expansão das multinacionais, então multinacionais também norte-americanas, que foram montar fábricas em outros territórios, em outros países. E com isso, é claro, houve uma diminuição do setor industrial, do secundário, que hoje representa quanto na economia dos Estados Unidos? Representa 22%. Então, olha só o que rola aqui, o processo de terciarização da economia, ou seja, a economia do terciário é mais forte, e houve também um processo de terceirização da indústria dos Estados Unidos, assim como da maior parte dos países desenvolvidos. Enquanto que o setor primário representa o quê? Quase 2% da economia do PIB norte-americano. Claro que a gente tem que lembrar que 2% do PIB norte-americano é maior que o PIB de muitos países ao longo do mundo. Tranquilo? Agora, para a gente ver o detalhe sobre como funciona o setor terciário, ou a indústria, ou o setor primário nos Estados Unidos, a gente já fez essa explicação em outras aulas. Então, se você quiser saber sobre a agricultura dos Estados Unidos, volta lá no canal, busca lá a agricultura nos países subdesenvolvidos e vai estar lá a agricultura dos Estados Unidos e da Europa. Mesma coisa da indústria, vai ter uma aula sobre indústria nos países desenvolvidos e que a gente vai estar falando no processo da indústria dos Estados Unidos a partir da segunda Revolução Industrial. Mesma coisa com relação ao setor terciário. Tranquilo? Então, ficamos por aqui nessa nossa aula de hoje. Um abraço.